Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a melhor forma de polarizar um transistor, divisor de tensão na base, a análise. Esse é o método mais confiável de polarização do mundo. A vantagem desse tipo de polarização é a sua estabilidade térmica, praticamente independente do beta. Vou mostrar isso nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. As resistências R1 e R2 formam o divisor de tensão na base. A resistência de emissor, R4, é a responsável por tornar o circuito mais estável, mesmo com a variação do beta. Nesse tutorial eu vou analisar. No próximo eu vou mostrar como projetar esse circuito. A questão é: determine VCE no circuito da figura, considerando o beta do transistor igual a 100. O segredo para analisar esse circuito é desconsiderar a corrente de base. Você pode fazer isso quando o beta do transistor for igual ou maior do que 100. É esse o caso. Esse é o pulo do gato. Na verdade, esse é um circuito de uma fonte de corrente constante disfarçada. Explica melhor isso, professor Bairros? Sim, observe bem. As duas resistências de base, R1 e R2, formam um divisor de tensão, gerando a tensão VB. A tensão VB aparece sobre a resistência de emissor R4. É só tirar os 0,7 volts da tensão base emissor. Se a tensão VB for constante, só depender do valor das resistências de base, então a tensão sobre R4 também será constante. Esse é o segredo desse tipo de polarização: tornar a tensão de base VB estável, constante. Agora vamos ver como isso acontece. É só seguir o professor Bairros. Se a tensão é constante sobre R4, a corrente também será. A corrente de emissor é a mesma corrente de coletor. Logo, a corrente de coletor também será constante. Isso não é fantástico? Então, a missão de quem analisa esse circuito é determinar a tensão de base VB. E, a partir dessa tensão, determinar a tensão sobre a resistência de emissor. Esse é o segredo para analisar esse tipo de circuito. Começar determinando a tensão de base VB. Agora que você já sabe que R1 e R2 formam um simples divisor de tensão, fica muito fácil. É só usar a equação do divisor de tensão. Aquela equação que todo técnico deve saber para agilizar o trabalho. A tensão VB é a tensão sobre a resistência R2. Então, VB é igual à tensão de entrada, nesse caso 12 volts, vezes a resistência sobre a qual eu quero calcular a tensão, 4,7K, tudo dividido pela soma das resistências, 22K mais 4,7K. Calculando, resulta 2,11 volts. Só para conferir, você saberia calcular a corrente no circuito de base? Isso mesmo! É a corrente que passa por R2, 2,11 volts, dividido por 4,7K. Lei de Ohm simples. A corrente no circuito de base é 0,44 mA. Para determinar a tensão R4, é só usar a malha indicada. Mais 2,11 volts, menos 0,7 volts, menos VR4. Isolando o VR4 fica VR4 é igual a 2,11 volts menos 0,7 volts, resulta 1,41 volts. A tensão na resistência de emissor é igual a 1,41 volts. Como a corrente de emissor é igual à corrente de coletor para transistores de alto ganho, é esse o caso, então fica fácil calcular a corrente de coletor. É só calcular a corrente de emissor, a corrente na resistência de emissor. Qual lei você acha que eu devo usar? Sim, é a lei de Ohm, a mais usada pelo técnico eletrônico.
A corrente de emissor é igual a 1,41 volts dividido por 380 ohm. Isso dá 0,0037 amperes, ou 3,7 miliamperes. Essa também será a corrente de coletor. A corrente de coletor é igual a 3,7 miliamperes. Para calcular a tensão na resistência de coletor R3, é só usar a lei de Ohm novamente. Simples assim. A corrente de coletor você já sabe, é 3,7 miliamperes. A tensão sobre R3 é igual a 3,7 miliamperes vezes 1,2 kΩ, resulta 4,44 volts. Essa é a tensão na resistência de coletor. Agora, vamos concluir com chave de ouro para calcular a tensão entre o coletor e o emissor do transistor. A famosa tensão VCE. Eu conheço todas as tensões na malha de saída do transistor, menos VCE. Então, qual lei devo usar para determinar VCE? Isso mesmo, a lei das malhas. Nesse caso, a lei das malhas simplificada. O professor Bairros só podia fechar com chave de ouro usando a lei das malhas, é claro. Está entrando 12 volts, estou gastando 4,4 volts na resistência R3, mais 1,41 volts na resistência R4. Sobrou quanto para VCE? Isso mesmo, sobrou 6,15 volts para VCE. Essa é a solução do circuito. Note que o transistor está operando como amplificador. A tensão VCE é aproximadamente metade de VCC. Essa é a condição para o transistor estar trabalhando como amplificador. Note um detalhe de extrema importância. Não foi preciso usar o valor do beta, o ganho de corrente. Essa é a grande vantagem desse circuito. Ele é independente do beta. Isso não é fantástico? Foi fácil a análise, vocês não acham? Sim! Então, no próximo tutorial, vou mostrar como projetar esse circuito, como determinar os valores das resistências. Esse que é o melhor circuito de polarização de transistor do mundo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!